Um reforço de peso e um desfalque no São Paulo para o clássico contra o Palmeiras. Vamos comentar aí sobre isso? Vamos falar também sobre negociação aí por contratação definitiva de jogador e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do nosso querido tricolor paulista. São Paulo fez nesse sábado o seu último treino para encerrar a preparação, porque amanhã já tem São Paulo em campo de novo, né? São Paulo que venceu o Aliança Lima na Libertadores, mas agora o foco é Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo precisa melhorar e muito, né, cara? Tem que voltar a vencer. Aí, vamos lá, rapaziada, começar aí falando sobre o treino de hoje do São Paulo, tá? São Paulo fez seu último treino e temos notícia aqui, uma boa e outra vai do ponto de vista de cada um, entendeu? Vamos lá. O meia Oscar está de volta à lista de relacionados do São Paulo para o clássico contra o Palmeiras neste domingo na Arena Barueri, né? O jogo aí que é pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 8 está recuperado de uma lesão na região posterior da coxa esquerda que afastou das últimas 10 partidas. Ele deve começar no banco de reservas no clássico deste domingo. Pelo tanto de tempo que ele ficou fora, o natural é ele voltar, aí fica no banco, entra um pouco no segundo tempo, né? Dificilmente o jogador vai ficar muito tempo machucado assim e já volta como titular no primeiro jogo dele, né? Então, natural mesmo, ele fica aí no banco de reservas, tá bom? Aí o Oscar tá de volta, recuperado, já tinha algumas informações, né, que a gente comentou aqui, que ele tava vindo bem nos treinos, né, cara? Tava sentindo cada vez menos dor e que tinha boas chances relacionado, não só tinha boas chances, mas agora foi confirmado, vai estar no banco de reservas amanhã aí contra o Palmeiras, tá? Agora tem o outro lado, aí que eu falei que vai do ponto de vista de cada um, porque esse aqui pode ser bom e pode ser ruim, tá? Quem será a ausência é o Lucas, o jogador que participou dos jogos contra o Fortaleza e o Aliança Lima, será preservado pela comissão técnica, por estar voltando de lesão, e a Arena Barueri conta com uma grama sintética. O jogador não participará do choque. Por que eu falei que é do ponto de vista? Porque é o seguinte, tu fala, pô, é bom, Gabriel, porque ele acabou de voltar de uma lesão que foi na grama sintética contra o Palmeiras no Allianz Parque, então é melhor preservar ele para, né, vai o cara se machuca de novo, ele acabou de voltar, tem 2 jogos só que ele voltou. Então tem esse ponto aí que eu acho que é positivo, né? Não arriscar ele na grama sintética. E o lado ruim que tu pode dar é que ele vai ser desfalque, né? A gente não vai ter a presença dele aí, mas sendo bem sincero, cara, assim, se for olhar os dois lados, né? Do desfalque do Lucas e do risco dele já voltar, né, cara, jogar no grama sintético já agora, né? Que tem 2 jogos só que ele tá de volta, eu acho que o São Paulo fez certo. Tá, e preservar ele, eu acho que fez certo, entendeu? O Lucas não tá 100%, ele tá muito longe de estar 100%, tá completamente sem ritmo de jogo, né? Porque isso aí, evidentemente, ele vai pegar ao longo dos jogos que ele vai jogando, porque tem muito tempo que ele ficou fora. Então, mesmo se ele jogasse amanhã, a gente não ia ter nem perto ali do 100% do Lucas, entendeu? Então é melhor você realmente tirar ele do jogo, na grama sintética, a gente já tem muitos problemas aí quando joga na grama sintética, então acho que o São Paulo fez mais do que certo, deixa o Lucas de molho pro jogo de amanhã e é isso, tá? No final eu concordo aí com a decisão do São Paulo, acho que o São Paulo fez certo aí, tá bom? Bom, sobre o Lucas é isso, voltando um pouquinho agora sobre o Oscar, né, que acabei de comentar que ele vai pro jogo amanhã, ficar no banco. Informação do GE. No caso do Oscar, por ele ter ficado fora por um problema muscular, a grama sintética de Barueri não é visto como um empecilho, tá? Então, como ele teve uma lesão muscular, né, não foi na grama sintética, então por isso o Paulo entende que a grama sintética não é um problema. O caso dele é bem diferente do caso do Lucas, né? A tendência é que ele entre em campo por cerca de 30 minutos, no máximo, para que o ritmo seja recuperado gradualmente. Então vai ficar no banco, no máximo ali 30 minutos, não vai passar disso aí, tá bom? As atividades deste sábado começaram com aquecimento orientado pela preparação física, depois com foco no choque rei, o Zubeldia comandou um trabalho tático que simulou situações de jogo e ajustou cobranças de bolas paradas ofensivas e também
defensivas, tá? Foi as atividades que o Zubeldia fez nesse último treino antes de a gente enfrentar o Palmeiras amanhã lá em Barueri, tá bom? Bom, rapaz, o negócio é o seguinte, ó, a gente comentou com vocês no vídeo de manhã alguns trechinhos da entrevista que o Belmonte deu pro UOL ontem, na sexta-feira, tá? Ele deu entrevista pro UOL ontem, a gente comentou sobre os trechinhos nela hoje de manhã. E o que acontece? O Lucas agora foi confirmado, né? Não vai estar nem no banco, tá fora do jogo. E ontem, nessa entrevista que o Belmonte deu pro UOL, ele falou que era contra levar o Lucas pro jogo. E hoje, no dia seguinte da entrevista, né, o Lucas foi aí confirmado fora do jogo. Olha só o que o Belmonte falou sobre ser contra o Lucas jogar amanhã em Barueri. Abre aspas. A decisão é do Zubeldia se vai levar ou não. Eu vou dar a minha opinião, que eu sequer vou debater isso com o Zubeldia. Acho que a gente deve preservar o Lucas na grama sintética, até porque ele está voltando de contusão. Mas o Lucas quer jogar todas, é um atleta muito profissional. Então, essa dele jogar ou não vai ser decisão do técnico. Eu tenho muita preocupação porque o Lucas se lesionou no sintético e foi uma lesão bem séria. A gente precisa tomar bastante cuidado com ele. Mas se o treinador decidir utilizar o Lucas, terá todo o meu apoio como diretor. Porque essa é uma decisão que o técnico tem que tomar junto com o atleta. Esse é o nosso último jogo em gramado sintético. Contra o Atlético Mineiro, nós já jogamos e foi no Mineirão. Já jogamos contra o Botafogo e agora só tem o Palmeiras. Depois é só gramado natural. Então, por esse cuidado, talvez seja importante preservar um pouquinho mais o Lucas, fecha aspas. Isso aqui, esse ponto que ele trouxe que é importante, que eu não tinha essa noção. É o último jogo em grama sintética. O último jogo em grama sintética no Brasileiro, né? Porque pode ser que a gente enfrenta, né, o próprio Palmeiras, né, o Atlético Mineiro aí, né, ou o Botafogo numa Copa do Brasil, pode ser que aconteça, né? Mas falando no Campeonato Brasileiro, realmente é o último jogo que a gente vai ter em grama sintética, ainda bem, menos mal, né? Mas enfim, achei interessante esse ponto que o Belmonte trouxe, né? Ele falando da opinião dele, né, que ele preservaria. Essa entrevista foi na sexta e hoje, no dia seguinte, a gente teve aí confirmado que o Lucas está fora do jogo de amanhã. E repetindo, tá? Eu acho que o São Paulo fez certo, tá? Eu concordo com a decisão aí de preservar o Lucas, ainda mais que é o último jogo, né, no Brasileiro Grama Sintética, então deixa ele quietinho na dele. Ele não tá com ritmo de jogo, a gente não vai ter nem perto do melhor Lucas possível pro jogo de amanhã, né, porque ele tá ganhando ritmo de jogo, porque ele só tem 2 jogos que ele voltou. Então acho que a melhor decisão mesmo é de fato o São Paulo deixar ele de fora do jogo aí de amanhã, tá? Concordo e muito com essa decisão, tá bom? Amanhã a gente vai enfrentar o Palmeiras e, como a gente comentou, né, rapaz, desde 2023, quando a gente foi campeão da Copa do Brasil, que a gente não ganha aí do Palmeiras, tá? E tem aqui tem um tabu do Zubeldia, que é de nunca ter vencido o Palmeiras. E aí a gente também pode bater uma marca importante amanhã, caso a gente não perca, né? Desde que o Zubeldia chegou aí. Olha só, o técnico do São Paulo, Luiz Zubeldia, tem 2 objetivos pessoais para alcançar no clássico deste fim de semana contra o Palmeiras. O primeiro deles é quebrar o tabu de nunca ter vencido o Palmeiras. Depois, ele também busca alcançar a sua maior série invicta desde a sua chegada ao São Paulo. Então tem esses 2 pontos aí, tá? Primeiro, tem que ganhar aquele jogo do Palmeiras. Nunca, ele tem 0 vitórias aí. E o outro é, se o São Paulo não perder amanhã, né, cara, vai ser a maior série invicta aí desde que ele chegou no São Paulo. Olha só, neste momento, o São Paulo defende uma invencibilidade de 12 jogos, tá? Entre todas as competições aí. São 7 empates e 5 vitórias nesse período, tá? Então o São Paulo tá 12 jogos de invencibilidade aí neste momento, tá bom? O São Paulo não sabe o que é perder desde o dia 10 de março. Na ocasião, foi derrotado justamente para o Palmeiras por 1-0. Aqui no matéria do GE, tá aqui, graças a um pênalti polêmico. Polêmico porra nenhuma, né? Polêmico é o caramba. Um pênalti inventado que causou toda aquela bizarrice que teve no jogo e custou a eliminação do São Paulo no Paulistão, tá? De lá pra cá o São Paulo não perdeu mais nenhum jogo, tá bom? Olha só, esses 12 jogos invictos atual, essa invencibilidade atual, os mesmos 12 jogos invictos que o Zubeldia conseguiu assim quando ele chegou no São Paulo.
Zubeldia, por enquanto, repete a sua maior sequência invicta desde que chegou ao São Paulo. Em 2024, em seus 12 primeiros jogos no comando da equipe, ele também acumulou uma invencibilidade que durou cerca de 2 meses. Do fim de abril à metade de junho, tá? Então ele chegou, os 12 primeiros jogos dele, ele não perdeu, tá? 12 jogos, que é exatamente a mesma marca de agora. 12 jogos aí sem perder, tá? E aí que tá, se o São Paulo amanhã empatar ou ganhar, a gente vai para 13 jogos invictos, aí vai superar a marca de 12 jogos do ano passado, quando ele chegou, entendeu? Então, é um jogo aí que pode conseguir aí a maior sequência invicta do Zubeldia pelo São Paulo, né? Enfim, vamos torcer aí para ganhar. O empate amanhã não é um resultado ruim, porque, pô, nunca vai ser ruim tu empatar com o Palmeiras fora. Tu vai jogar com o Flamengo fora, no Maracanã. É ruim empatar? Lógico que não. Contra o Botafogo fora é ruim empatar? Lógico que não. É ruim tu empatar em casa com Fortaleza, com o Sport, aí não dá, né? Agora, esses empates aí contra times fortes fora de casa é super bem aceito aí. E se empatar amanhã também tá... Não vou falar que tá tudo bem, vou falar que tá ok. Tipo assim, aceitando. Ninguém vai, né, pô, xingar todo mundo, né? Falar que tudo errado porque empatou. Vamos sempre torcer para ganhar. Que o São Paulo chegue lá amanhã, ganhe fora de casa, né? Calhe o estádio lá, né? Que você vai ter palmeirense. Pô, vai ser maravilhoso. Mas se empata também, tá aí, bem ok, tá? Bem ok. Bom, vamos avançando agora, rapaziada. E o negócio é o seguinte, comentamos muito já sobre o Marcos Antônio, né, que a Lazio aceitou aí, estendeu o empréstimo dele junto ao São Paulo até o final do ano, né? E em 2026 São Paulo vai começar aí a pagar, né, comprar aí o jogador, comprar não, né? Pagar a primeira parcela, né, que são 3 parcelas, São Paulo vai começar a pagar em 2026 aí. Os moldes aí do contrato do Marcos Antônio é o mesmo que o São Paulo quer fazer com o Juan. Informação do André Hernan, olha aí. O São Paulo busca obrigação de compra por Juan. O tricolor busca estender o empréstimo do zagueiro junto a Sassuolo até dezembro, com obrigação de compra em 2026. O atual empréstimo é apenas até o meio do ano, com opção de compra de cerca de 27 milhões de reais, tá? Então, os mesmos moldes do contrato do Marcos Antônio é o que o São Paulo quer fazer com o Juan, tá? Estende o empréstimo que atualmente até o meio do ano, o São Paulo quer estender até o fim da temporada e começa a pagar o jogador em 2026, né? Estende o empréstimo e depois tem uma obrigação de compra aí, que vai começar a ser pago em 2026, tá? Os mesmos moldes do Marcos Antônio é o que o São Paulo quer fazer com o Juan. Já comentamos do Marcos Antônio, a Lazio aceitou, só falta mesmo formalizar o contrato e ele assinar aí. Com o Juan, né, não temos notícia se a Sassuolo vai aceitar, né? Se eles não vão aceitar, a gente tem que aguardar mais informações aí, mas o objetivo do São Paulo é fazer exatamente a mesma coisa aí, tá? Com o Juan, né? Mesma coisa que fez com o Marcos Antônio, o São Paulo também quer fazer aí no contrato do Juan, né? 27 milhões. É grana pra dedéu, né? Ainda mais se você for imaginar que o Juan não é titular do São Paulo, né? A zaga do São Paulo é Arboleda e Alan Franco, e quando é com a linha de 3 zagueiros, o Ferrarese que entra na linha de 3 zagueiros, né? Então, ele é um zagueiro reserva. Então, cara, assim, eu acho que o Marcos Antônio do São Paulo fez certo, manteve aí, vai comprar ele aí a partir do ano que vem, né? Vai começar a pagar. Mas o Juan, eu gosto dele, tá? Achei ele bom jogador, mas eu acho que ele é muito caro por um reserva, sabe? Mas enfim, vamos ver o que o São Paulo vai fazer aí. Bom, o São Paulo renovou o contrato nessa semana de uma das suas maiores promessas de Cotia, o jovem atacante Nicolas Francisco, de 14 anos de idade, que já impressiona com muitos gols na categoria de base do São Paulo. O adolescente tinha contrato válido com o São Paulo até 2027. Agora o novo acordo tem duração até metade da temporada de 2028. A medida do São Paulo vem sendo para se proteger contra o forte assédio europeu, já de olho na joia de Cotia. Alguns clubes da Espanha já estão sondando o Nicolas no radar de seus olheiros. É aquela questão que a gente comenta com vocês, né, rapaz? Os clubes europeus, né, eles começam a observar os jogadores, né, pô, quando o moleque tem 14 anos, 15, né, os clubes europeus começam a olhar o jogador, irmão, quando os moleques é criança ainda, adolescente, né, então
quando os garotos sobem pro time principal, os clubes europeus já conhecem o jogador de muito tempo. Entendeu? De muito tempo aí, tanto com o Nicolas, né? Que o São Paulo renovou o contrato dele. Tem 14 anos, já tem time já da Espanha fazendo sondagem por ele, né? Já tem olheiros aí de olho no jogador, tá? O novo contrato com o São Paulo agora, mais longo, tem também uma multa rescisória maior para times do exterior. Tá? O Nicolas Francisco chegou ao São Paulo em 2023 e impressionou logo de cara, marcando 3 gols em sua estreia pelo time Sub-13 do São Paulo, tá? Ele tem aí, tá? Olha só isso aqui, cara. Ele marcou 32 gols em 22 jogos, superando marcas de Endrick e Gabigol na categoria Sub-13 do Campeonato Paulista. Tá? Ele tem números aí bizarros nas categorias de base do São Paulo. Chegou em 2023, só tem 14 anos, né? E, pô, o moleque mete gol a rodo, entendeu? Aqui não Rian Francisco, não. O moleque tem mais gol do que jogos. E o São Paulo renovou o contrato dele aí até metade de 2028, né, cara? Aumentou aí a multa rescisória porque já tem time de olho interessado. O São Paulo já está se preparando ali para não correr risco de perder o moleque pela multa, né? O São Paulo aumentou aí a multa do garoto. Belezinha, meu parceiro? Você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.